Bom, e para falar com a gente sobre este assunto, convidamos o chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, o Dr. Alexandre Naime. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Kalina. Muito boa tarde a todo mundo que está ligado aí na Jovem Pan News. Bom, vamos lá, doutor. Essa variante Delta, o que a gente sabe é que ela é mais transmissível, mas também dá para considerar que ela seja mais perigosa? Ela, em termos comparativos com o vírus original e com as outras variantes, nós ainda não temos dados que ela seja mais patogênica, mais agressiva, que comparativamente, caso a caso, ela possa dar uma doença mais grave. Mas para você ter uma ideia, Kalina, a variante Delta, ela tem uma chance de transmissão 97% maior do que o vírus original. Enquanto que a variante Gama, que era conhecida como variante P1, a variante brasileira, tem uma chance de transmissão de 38% mais do que o vírus original. Portanto, a variante Delta é um vírus extremamente perigoso por ser mais transmissível. E por isso, esse vírus se alastrou inicialmente na Índia e depois agora está na Europa, e nós já temos pelo menos 15 casos diagnosticados no Brasil. Alguns deles importados, outros deles já com transmissão autóctone, com transmissão comunitária. Então, é muito importante intensificar, aumentar a velocidade de vacinação, porque as vacinas que nós temos aqui disponível no Brasil, elas são efetivas contra o vírus também, a variante Delta. Então, quanto mais rápido a gente conseguir vacinar, mais chance a gente tem de evitar o alastramento não só da variante Delta, mas também da nossa variante Gama, da variante P1, que é o vírus majoritário em termos de transmissão no Brasil neste momento. Doutor, e existem diferenças nos sintomas da variante indiana com a P1, que é essa tradicional no Brasil, ou continua sendo aqueles sintomas de tosse, perda de paladar, de olfato, ou não mudou um pouquinho? Mudou um pouco. Nós temos um estudo publicado pelo pessoal da London College, que eles fizeram uma análise dos sintomas da variante Delta, mas em comparação com o vírus original. A variante Delta dá menos sintomas que eram conhecidos mais clássicos da Covid, como, por exemplo, tosse, perda do olfato, perda do paladar. Esses eram sintomas muito específicos, muito característicos da Covid original, da doença que nós conhecemos lá em 2020. Hoje, a variante Delta, nesse trabalho feito pelo grupo inglês, mostra que principalmente os jovens têm uma dor de cabeça, têm um pouco de dor de garganta, dor no corpo leve, muito mais se assemelhando a um resfriado, a uma gripe leve, do que uma Covid classicamente, né, o que a gente conhecia o ano passado. Isso é muito perigoso, porque pode passar desapercebido, a pessoa não dá muita importância para aqueles sintomas e aí sai de casa desprotegida, sem máscara, frequenta ambientes com aglomeração, com outras pessoas, o que nos dá um alerta. Hoje em dia, isso a gente já tinha visto um pouco com a variante P1, a variante brasileira, agora chamada de Gama, né? A variante Gama tem menos incidência de perda do olfato e perda do paladar também, porque o vírus vai ficando cada vez mais adaptado ao ser humano, por isso ele consegue uma transmissibilidade maior e deixa de ser tão sintomático. Isso é uma estratégia do vírus para conseguir se replicar, conseguir se transmitir com mais facilidade. Ou seja, o alerta é o seguinte: ao menor sinal e sintoma sugestivo, mesmo que sejam sintomas leves de Covid, iniciar o isolamento de outras pessoas e procurar atendimento médico para um diagnóstico assertivo. Doutor, e muitas autoridades estão antecipando a vacinação, têm acelerado o ritmo. O senhor acredita que, de fato, até o final do ano, vamos estar numa posição confortável para comemorar, por exemplo, Natal, Réveillon, ano que vem, Carnaval, ou ainda é muito cedo para isso? Olha, Kalina, eu queria ter uma bola de cristal para conseguir responder essa pergunta. Existem muitas variáveis que podem influir nesse processo. Um deles, e é o que a gente mais teme, o que a gente mais tem medo, é que uma dessas variantes possam afetar o desempenho das vacinas, seja qualquer uma delas, Coronavac, Oxford AstraZeneca, Janssen ou a Pfizer. Então,
Nós temos que continuar esse trabalho, ou, na verdade, melhorar esse trabalho de vacinação, ampliar e fazer com que essa velocidade aumente para a gente impedir essa fábrica de variantes que acabou sendo o Brasil, né? Porque nós tivemos aí uma explosão de casos no final do ano. Isso é um prato feito para que o vírus consiga acumular aquelas mutações e formar uma das variantes que aconteceu, a P1, que já é uma grande dor de cabeça. A gente fala muito da variante indiana, mas a que nós temos aqui, que causou uma boa parte desse meio milhão, mais de meio milhão de óbitos, infelizmente, que o Brasil acumula, foi por conta da disseminação da variante gama, da variante P1, a variante brasileira. Portanto, até que nós tenhamos um controle da transmissão, até que aquele número, o RT, aquela taxa de transmissão caia bastante, fique menor que 1, fique menor que meio, nós temos que continuar fazendo o papel, o dever de casa, que é o uso de máscara sempre que estiver fora de casa, não fazer aglomeração, evitar de qualquer forma o ajuntamento de pessoas, manter o distanciamento social e vacinação o mais rápido possível com a vacina que estiver disponível no momento. Doutor, o senhor sabe que um questionamento foi levantado depois que a apresentadora Ana Maria Braga veio à tona dizendo que estava infectada com a Covid-19, mesmo tendo tomado já as 2 doses, né? A primeira e a segunda dose da vacina. E muita gente questionou, a vacina não era a solução? Como assim ela ainda se infectou? É possível, mesmo estando imunizado com as 2 doses, ainda pegar a Covid, doutor? Gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Qual é o papel da imunização? Essa é uma questão muito recorrente, mas que nós temos realmente que continuar enfatizando. As vacinas, elas vêm no sentido de reduzir, de diminuir a chance de uma pessoa ter a Covid grave ou mesmo ir a óbito por Covid. As vacinas não blindam, não deixam a pessoa completamente imune a se contagiar, a se contaminar pelo vírus da Covid-19. Portanto, casos sintomáticos de Covid, seja em qualquer pessoa que foi vacinada, por exemplo, com a Coronavac, a Oxford AstraZeneca ou a Pfizer, vão acontecer. E é justamente isso que a vacina impede, a transformação ou a evolução de uma Covid leve para uma Covid grave que necessite de hospitalização ou mesmo de uma Covid que leve a óbito. As vacinas, então, reduzem essa chance. Mesmo em pessoas vacinadas, ainda é possível, obviamente, que alguns casos evoluam para internação e, infelizmente, alguns poucos casos, ou em menor chance, para óbito. Mas os dados que nós temos no momento, o Ministério da Saúde publicou esses dados na semana passada, houve uma importantíssima redução em óbitos em pessoas acima de 60 anos, desde o começo de janeiro, comparado agora com o mês de maio e junho, principalmente por conta da vacinação que já conseguiu ser bastante ampliada nesse grupo de pessoas com mais de 60 anos. Portanto, repetindo, vacinação não significa que a pessoa está completamente blindada contra a Covid. A vacina vem no sentido de atenuar, de amenizar a chance do indivíduo ter uma Covid grave, que precise de hospitalização, ou mesmo de óbito por Covid. E por isso, a prevenção contra a Covid deve ser feita de forma combinada. Eu tenho a vacinação, tenho que continuar usando máscara, tenho que manter distanciamento social e continuar a higiene das mãos. É com esses 4 elementos que nós vamos conseguir um dia erradicar essa pandemia. Estão aí os esclarecimentos do Dr. Alexandre Naime, que é chefe de infectologia da Unesp. Doutor, mais uma vez, obrigada. Excelente tarde para o senhor. Sempre um prazer estar com você aqui, Kalina. Um grande abraço a todo mundo que está acompanhando aí a Jovem Pan News. Obrigada.